Graça e paz, povo mais feliz da terra, povo de Deus, povo do avivamento. Estamos em mais um discipulado geral, nessa terça-feira, 19 horas, deste dia 13 de janeiro, não é isso? 13? Estamos no dia 13, só para confirmar aqui. Nós estamos no dia 13 de janeiro, isso aí. No dia 13 de janeiro de 2026, né, calendário gregoriano, depois do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria compartilhar com vocês rapidamente, nesse discipulado geral, uma mensagem que fala sobre as cicatrizes, né? As cicatrizes que nos curam, as cicatrizes que nos levam ao milagre. E eu quero meditar com você no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 26, 27 e 28, tá? João, capítulo 20, versículo 26, 27 e 28. Amém? Então vamos à leitura da palavra de Deus. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco, depois da ressurreição. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Amados, a palavra do Senhor, ela nos fala que Jesus, mesmo depois da sua ressurreição, no corpo glorificado, né, vencendo a morte, assim como nos é dado esta promessa, aquele que crê no Senhor Jesus também ressuscitará em um corpo glorificado, em um corpo de perfeição, um corpo que permanecerá para a vida eterna. Assim também, Jesus poderia muito bem restaurar perfeitamente o seu corpo, sendo Deus, o Criador, mas a Bíblia nos fala que, mesmo ressurreto, em um corpo glorificado, Jesus manteve as cicatrizes, né, nas suas mãos, provavelmente nessa região aqui, ó, precisamente aonde eles crucificavam, né? E os furos também no seu lado, né? Ele foi furado ao lado. E Jesus manteve, tanto que Tomé duvidou que Jesus tivesse aparecido aos apóstolos, né? E Jesus, quando aparece novamente, esse trecho aqui é justamente isso, 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro com eles, inclusive no domingo, né? Por isso que o domingo, é o primeiro dia da semana, ele é o dia em que os cristãos sempre se reuniram, tá? Não é uma coisa imposta aí por Roma, viu? Então já era um hábito dos cristãos se reunirem no primeiro dia da semana. Nós temos vários versículos no Novo Testamento que confirmam isso. E as aparições de Jesus foram exatamente no primeiro dia da semana, porque ele é a primícia. Ele é o primeiro dia, né? Então, o texto diz aqui que ele chega com Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio: Paz seja convosco, e chamou a atenção de Tomé. Disse, pois, a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Ou seja, Jesus ainda estava com as cicatrizes nas mãos, e do seu lado tinha também as cicatrizes. E a pergunta que não quer calar: por que essas cicatrizes permanecem em Cristo? E dá a entender que no livro do Apocalipse também, quando ele se vê o Cordeiro, João vê o Cordeiro, ele diz que é como um que já esteve morto, né? Ou seja, uma marca de alguém que passou pela morte e sobreviveu e ressuscitou dos mortos. Então,
também no trecho do Apocalipse, confirma que Jesus está no céu com as cicatrizes, né? Com o furo do lado. Então, eu quero conclamar você a se perguntar: Senhor, o que significa isso? Por que que tu não restauraste a parte física, né? Porque é uma carne diferente, é um corpo diferente, como a Bíblia diz, é um corpo glorificado, é um corpo eterno, que o apóstolo Paulo fala, é um corpo incorruptível. E por que tu mantiveste as cicatrizes? E a grande lição que nós recebemos disso, e dá a entender, é que Jesus mantém essas cicatrizes, primeiro, para lembrar-nos que o sacrifício que ele fez por nós na cruz foi algo muito sério, foi muito poderoso, foi muito amor, como a própria Bíblia diz, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, no texto original, no grego, monogênes, ou seja, o único da sua espécie, é o monogênico, é o unigênito do Pai, né? E ele deu o seu Filho para que a gente não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira coisa que você e eu temos que lembrar: Jesus morreu por nós. Ele renunciou à própria vida para nos salvar, para nos dar a vida eterna de volta. E por isso ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso resgatador, porque Senhor ele sempre foi. Amém? A segunda coisa é que Jesus, quando nós deixamos marcas, nós deixamos como se fosse alianças, né? Nós usamos, por exemplo, eu uso essa aliança e ela nos lembra, é uma marca, ela é tão diária e tão permanente no meu corpo, que se eu tirar ela, olha aqui, eu vou mostrar para você, as marcas da aliança ficam, né? Então, assim também, o que aconteceu, as marcas que ficaram no corpo de Cristo, ele fez questão de deixar, porque nele está a nova aliança, a aliança no meu sangue, que ele mesmo disse, a nova e eterna aliança, na vida de Cristo. Comer da carne de Cristo, ou seja, se alimentar da sua palavra, e beber do seu sangue, ou seja, beber da sua vida, né? Se alimentar da sua vida, né? Em Cristo, da sua glória, do seu Espírito, isso faz parte da vida de todo cristão. Amém? Então eu quero lembrar você nesta noite, né, que eu estou gravando aqui nesta terça-feira, discipulado geral, para que você nunca mais esqueça isso. Primeiro, do sacrifício vicário, a renúncia que Jesus fez pela sua vida. E segundo, Jesus nos lembra, e ele faz questão de nos lembrar, que nós temos uma aliança com ele. E essa aliança é para sempre. Então nós não nos pertencemos mais, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Então comece a mudar a sua vida. Como domingo eu dei uma breve palavra no ofertório, na nossa igreja, e lembrei que essa capacidade de escolher entre o bem e o mal, ela é perigosa para nós. E o diabo disse, olha, se você comer do fruto, você conhecerá o bem e o mal. Na realidade, você terá poder sobre escolher o que você acha que é certo e o que você acha que é errado. Esse poder é muito perigoso, porque nos coloca em risco 50%. Nós podemos escolher o certo e podemos escolher o errado. Então fique com aquilo que Jesus disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Hoje em dia, quando alguém me pergunta, pastor, o que o senhor acha sobre tal coisa? Eu digo, o que Jesus acha sobre isso? O que a Bíblia diz? Eu fico com o que Deus diz através da palavra de Deus. É ela que me alimenta, ela que eu vivo, e pela vida de Cristo eu sou salvo e resgatado. Amém, amados? Então que Deus possa te fazer refletir que existe sobre nós uma aliança poderosa
de Cristo através do sangue do Cordeiro. A renúncia, né, como diz lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele não julgou com egoísmo ou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se e tomou a forma de homem e habitou entre nós. Não existe maior amor do que esse. O amor de Deus por nós, pelas nossas almas. Então é por isso que é indesculpável a pessoa que rejeita tão grande sacrifício, tão grande amor, que você possa meditar nesse gesto de amor que Jesus fez. E outra, ele nos amou primeiro. Amém? Você tem alguém que te ama primeiramente. Você não precisa amá-lo para que ele possa retribuir. Não, ele te ama. Mesmo que você não acredite, ele te ama e ele vai provar. Amém? Ele vai provar. Através do sangue do Cordeiro, não existe prova maior do sacrifício que ele fez por você. Não existe prova maior através desse sangue que ele derramou por você na cruz. Então não peça sinais, acredite, creia, entregue a sua vida, confie no Senhor e o mais ele fará. Que Deus faça resplandecer o rosto dele no teu rosto e te dê paz, te dê favor e a aliança do Senhor sobre a sua vida e a vida de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Até a próxima.